28 de julho de 2022, entrevista de Aparecida Duran, a famosa Cida, para a Lúcia. Vai começar. Cida, claro que a gente quer falar do Vito, obviamente, né? Aliás, esse é nosso projeto em memória dos 10 anos da morte do Vito. Mas a gente gostaria de começar por você. Onde você nasceu? Onde você estudou? O que você estudou? Até que você conte como é que foi a aproximação, como conheceu o Vito, como se aproximou do Vito, como se aproximou da organização. Espero que a gente seguir o roteiro aqui, que as perguntas vão fazer a linha do tempo. Bom, eu venho de uma família como se diz, de trabalhadores da Zona Leste de São Paulo. Meu pai foi imigrante espanhol, veio trabalhar nas fazendas de café e ele até aprendeu a andar no navio e foi direto para uma fazenda de café, evidente, no mínimo substituiu uma mão de obra escrava que porventura tivesse lá no sul de Minas. E depois vieram para São Paulo, a família do meu pai veio para São Paulo e ele começou a trabalhar na parte da construção civil, que nos anos 30, né? Meu pai veio em 1904, então nos anos 30 ele já foi trabalhar nas construções, era carpinteiro e sempre trabalhou nessa profissão de carpinteiro e trabalhava nas obras, dormia nas obras e até para economizar dinheiro, para ter mais um dinheirinho para a família, ele dormia durante a semana. Eu sempre dizia, eu dormia em saco de estopa para poder guardar mais dinheiro, ter um pouco de melhor dinheiro para dar uma condição de vida melhor para os filhos. A minha mãe era o exemplo assim da autêntica brasileira, né? Ela era da região de onde a gente ia, Capão Redondo, perto lá da Guarapiranga, e ter assim, em que pese ela seja de origem portuguesa, mas ela tinha muito mais assim uma origem do nosso caboclo e uma vida muito assim bem ruim. Tinha um sítio que se plantava, se comia. O pai já não perdeu o pai muito pequena, então era ela, a mãe e uma irmã, e não aprendeu a ler, como sempre. Ela veio trabalhar em São Paulo, o famoso Frigoreda, quem conheceu da salsicha do Frigoreda. Depois ela foi trabalhar no Hospital Santa Catarina, onde ela conheceu meu pai. Meu pai era auxiliar já tinha deixado um pouco a construção civil, era auxiliar de enfermagem e tal, uma auxiliar mesmo, né, assim, não entendia muita coisa, mas era interessado. Então se conheceram e se fizeram família. Bom, aí nós moramos na Zona Leste. Bom, a Zona Leste, para quem conhece, teve uma influência muito grande das organizações de esquerda. Então, quem conhece a Moca deve conhecer a Praça Vermelha, que ainda se reunia à época, né, dos anos 20, ainda tinha uma influência anarquista muito boa, muito grande. Depois, com o Partido Comunista se afirmando a nível do Brasil, aí eles foram todos praticamente atraídos para o Partido Comunista. Mas sempre existiu uma convivência entre os anarquistas e os novos comunistas. Meu pai, ele tinha uma influência anarquista muito marcante, mas sentia simpatias pelo Partido Comunista. E falava de algumas lideranças que eu nunca cheguei a conhecer, Chamorro, talvez Prestes tenha passado lá por casa, não sei. Sei que ele tinha um monte de material que ficava guardado embaixo do colchão, de propaganda, e quando deu o problema da 64, nós queimamos tudo. Mas ele foi sempre simpático à visão da esquerda. E a versão anarquista, ela é muito forte na Moca. Então, é exatamente por causa da crime da Rua do Orfanato. Todo mundo fala que tinha um orfanato de meninas e que os padres provavelmente não feito coisas muito boas com essas meninas. E é famoso, ele sempre falava daquilo. Então, ele foi um pouco anticlerical. E por conta disso, eu também fui anticlerical. E também essa mania de desafiar as coisas. Então, isso eu sou exatamente como ele era. Essa mania de questionar. Em que pese ele tivesse só sendo alfabetizado,
até o segundo, se corresponderia hoje ao segundo ano do primário, ele gostava de ler. Tem umas pilhinhas de livro lá, mas que ele nem sabia escolher, mas ele gostava. Ele adorava uma pendenga, uma discussão política. Então, essa é a influência eu trago no meu pai. Bom, aí quando foi para escolher que faculdade eu faria, eu falei, mas eu tenho que fazer uma faculdade que discuta política, porque eu discuto isso o tempo inteiro. Então, era 68, eu fui fazer, 69, fiz o curso objetivo na área de humanas, e o Jarbas Passarinho falou assim, eu vou fechar a faculdade de Ciências Sociais. Eu falei, se ele quer fechar, é uma boa faculdade, é essa que eu vou fazer. Eu estava entre geografia, mas falei, é essa que eu vou fazer. E aí eu fiz o curso de Ciências Sociais, de 70 a 73 na USP. E eu sempre digo, eu fiz o meu curso com a Polícia do Exército entrando lá pelos barracões, de baioneta calada, os cachorros lá da polícia, porque eles estavam atrás de militantes. Mas aquilo, como se diz, a convivência, foi aí que eu comecei essa convivência mais séria com o governo ditatorial. Eu nunca tinha visto aquilo lá, aquela violência me deixava assim, mas o que é isso? Por que essa tamanha? Alguns colegas eu vi um dia e disse, cadê o fuleirinho? Ah, foi preso. Mas como ele é um cara bom, estava conversando aqui, não, foi preso. Isso foi despertando o interesse, o que acontece do lado de lá? Em que pese eu gostasse de ciências sociais, mas o que acontece do lado de lá? Quando eu me formei, falei, bom, agora a discussão tem que ir para o outro lado, eu tenho que passar a prática. Aí fui fazer uns trabalhos voluntários no DIES. Então, um trabalhinho que eles pagavam, mas o negócio era voluntário. E lá conheci um militante do Sindicato dos Cobreiros, que à época era dirigido por Paulo Scoromov. Então, o Hélio era meu amigo, falando, ele falou, olha, tem uns amigos aí que tem uma discussão boa. Eu falei, vamos lá conversar, né? E nesse exato momento que a gente estava conversando com Paulo Scoromov, também Paulo Scoromov, começava também uma discussão junto com o Grupo 1º de Maio, que aí estava Vieira, estava toda aquela turma. E também tinha uma discussão que estava aparecendo de uma tal de FBT, Fração Trotskista Bolchevique do Sul. E esses três grupos começaram a se juntar. Vamos lá, é para discutir. E fomos, vamos discutir. Eu já fiz formato de ciências sociais, agora eu quero passar a prática, eu quero ver como é que é isso, como é que funciona esse capital, como é que funciona essa ideologia, eu quero saber isso. E eu tinha duas amigas das ciências sociais, Maria Rita e Maria Luísa. E aí disse, olha, vai chegar uma pessoa importante da França, isso era 76. E precisamos de alguém que leve de carro para cima e para baixo, que essa pessoa não conhece São Paulo. E vocês nos parecem umas pessoas indicadas, que vocês não têm nunca participaram de algum movimento que tivesse fichada na polícia. Vocês podem fazer isso? Vamos. Então eram as três Marias. Então essas três Marias aí aparece aquela criatura que a gente morria de medo, nem olhava para o lado assim, era um grande dirigente da FBT. Eu falei, Mária. Então a gente renovava, eu tinha meu carro, ela tinha o dela, a gente se trocava ali, um dia você, um dia era de motorista. Então nós três éramos praticamente as gurias que levava para todos os lados. Bom, foi aí que eu conheci esse senhor. A gente passava para lá e para cá e realmente tinha uma afinidade muito grande com as ideias. A gente conseguia já se conversar, muita coisa, uma certa sensibilidade para os assuntos. E também eu gostava muito de música, eu gostava muito de música, era uma coisa que ele gostava, talvez isso nos chamou a afinidade, porque pouco que eu podia, eu frequentava o Teatro Municipal, eu gostava de música, de balé, e ele também gostava disso, então tinha essa afinidade de discussão. Então isso nos aproximou, né? Essa afinidade cultural nos aproximou. Bom, não me lembro quando eu fui morar com o Vitor, mas uma coisa eu tinha certeza, eu não quero saber seu nome, porque se acontecer alguma coisa não quer dizer que você está aqui. Eu sabia que ele estava clandestino. Não quero saber. Acho que foi 6 meses depois que eu soube o nome dele. Eu só tinha o nome dele. Não me fale da sua família, não me fale. 6 meses depois? 6 meses depois. Eu falei, não me fale, porque eu não quero, eu tenho medo
que eu não sei se acontecer algo, eu sabia que não estava clandestino, já é 77 já. Eu não quero saber. Tanto é que a minha família raramente lembra pelo nome dele de Vitor, lembra pelo Gilberto. É Giba para cá, Giba para lá. Era sempre assim. Não me fala. Bom, nesse ínterim, veja vocês, como ele era clandestino, era clandestina junto. Eu trabalhava na prefeitura, só que eu tinha uma vida dupla. Eu era funcionária ali, certinha, mas as pessoas não sabiam o que eu fazia depois. E não podia também estar ficando falando onde eu estou morando, nem nada. Parecia que eu nem tinha saído da minha casa dos meus pais, porque não se podia saber, tinha que ser um negócio muito... Então a gente fazia parte de uma certa segurança. Eu sempre brinco, falei, será que eu fui algabenário da vida dele? Até que veio a anistia. Bom, aí veio a anistia, ele pôde aparecer. Inclusive ele foi participar do 1º de maio lá em São Bernardo, quando não tinha sido ainda a anistia. Então a gente ficou meio com medo, foi uma turma meio junto, assim, ele queria, então foi todo mundo junto para lá. Depois que vem a anistia, bom, ele sempre foi um dirigente, e um dirigente tem obrigações. E às vezes tinha que fazer estudos, às vezes tinha que viajar para a França, às vezes, então, como se diz, primeiro era a vida dele, e depois ele se encaixava, porque ele tinha as obrigações dele enquanto dirigente. Então, por isso que às vezes era meio desencontrado, mesmo sendo, já tendo liberdades democráticas, né? Ele tinha os compromissos dele, que não tinha o que fazer. De vez em quando eu chorava, falava, você vai sair de novo, chorava. Ele falou, tem que ser, eu tenho que ir. E a gente ficava sempre com aquele temor, será que vai, volta? Então não tinha o que fazer. Bom, isso foi em 79, depois, os finais de anos ele viajava para a França, onde tinha os congressos, era sempre na época do Natal, que era mais fácil para todo mundo se locomover. E em 81 foi tomada a decisão que eu deveria ir para a França. Eu falei, olha, você pode ir, muito obrigado, eu estou trabalhando aqui, você pode ir. Eu não queria, a gente tem que sustentar 2, nós estamos ficando loucos. Eu posso pedir um afastamento, mas eu não posso pedir um afastamento remunerado. Não, mas o dinheiro dá para 1, dá para 2. Eu falei, não, mas não tem problema, a gente conversa, não tem como. Não, tem que ir. Tá bom, eu pedi um afastamento da prefeitura por 2 anos e fui para a França. Fui para a França, realmente foi uma dádiva em termos de conhecimento cultural. Não só cultural, mas a convivência da militância. Foi a primeira vez que eu ouvi internacional realmente cantada em vários idiomas, que as pessoas começaram a cantar, eu falei, alguém está atravessando, eu não estou entendendo. Aí eu vi que estava cantado em vários idiomas, em dinamarquês, em alemão, não sei o quê. Aquele me emocionou, desabava. Nossa senhora, que demais, né? Ouvir internacional em vários idiomas, aquilo me marcou profundamente. Muita gente na rua cantando. Não, isso era nos congressos. No congresso. Mas assim, na internacional, se você via pela rua, todo mundo sabe cantar internacional naquela terra, então, e cada um cantando o seu idioma. Então podia acontecer, no 14 de julho, algum louco lá começar com internacional. Era muito comum cantar internacional, qualquer coisinha se cantava internacional. A turma pensa que é Marseillaise, não é internacional. E as pessoas cantavam, e evidente que essa discussão eu não pude acompanhar, porque na realidade eu não fazia parte das discussões das pessoas lá na OCI. Porém, alguns rabichos vinham assim, discussões em casa, falavam, tá, então eu acompanhava à distância, mas eu não tinha conhecimento de Stéphane Juste, Pierre Lambert, Lacaze, uns caras que eram realmente umas feras, assim, então eu não entendi, o negócio eu estava me formando, na realidade eu aproveitei para essa formação política. E ficamos lá até 83. Aí começou a haver algumas divergências na OCI e realmente o Vitor voltou para cá, para o Brasil. E nesse inteiro também me pareceu que essas novas orientações da OCI, de certa maneira, vieram para a OSI. Eu não saberia dizer politicamente quais seriam essas divergências, teria que pegar os textos.
mas as divergências e que algumas coisas o Vitor não achava que não eram as corretas, que teria que se discutir mais. Isso foi até 85, 86. Só me fala uma questão, desculpa. Quando ele voltou para cá, o Stefano já tinha sido... ele voltou em 83, Stefano foi expulso da UFSI. E aquilo o deixou muito abalado. Porque ele gostava muito, tinha muita afinidade política com o Stefano. Além de ser nosso amiguinho de cerveja. Ele tinha muita... O Stefano era um metroviário fantástico. Assim, tinha um conhecimento o conhecimento do trabalhador. Ele desceu no chão da fábrica. Ele, diferentemente dos outros que tinham feito uma vida intelectual, nunca pisou. O Stefano era o cotidiano dele, o chão da fábrica. Então, nisso ele batia muito com o Vitor. Então, a expulsão de Stefano, ele ficou triste, ele ficou muito abalado. E depois não quis mais, desinteressou em que pese a OSI tivesse chamado para discussão e tal, ele não quis mais, ele já estava lá no CEMAP, já estava fazendo uma coisa no CEMAP, ele ficava lá, escrevendo no CEMAP e não teve jeito. E, bom, ele se afastou da OSI. Não teve nada, ele se afastou, ele falou, não é justo eu continuar permanente de algo que eu não concordo com algumas ideias. E no que ele se afastou, ele falou, agora eu tenho que ganhar, eu tenho um dinheirinho guardado, foi onde ele conviveu talvez uns meses ali, agora eu vou procurar um emprego. Isso eu tinha 50 anos. Imagina, tinha sido permanente quase 20 anos, o que ele ia fazer nos 50? Aí ele prestou um concurso na Caixa Econômica Federal, que não tinha limite de idade, e lhe deram um trabalho, como todo cara iniciante. Era algo assim horrível, né? Porque ele já tinha uma visão muito ruim, né? E tinha que ler os negócios na tela do computador, e era difícil. Renato, sobrinho do Vitor. E ele foi trabalhar naquilo, mas os amigos dele, ele era uma pessoa de convívio, assim, sempre foi uma pessoa de convívio fácil, ele sempre curava, era um taoísta, né? Procurava entender as pessoas. E as pessoas se afeiçoaram a ele. Não, você vai fazer outra coisa aqui, que não precisa existir tanto, ele usava a visão dele, que já era. Em 87 ele prestou um concurso para professor da rede pública estadual, professor de biologia, e teve algum perrengue por conta exatamente da sua alto grau de miopia, mas conseguiu entrar, e começou a dar aula num colégio ali na Vila Esperança, hoje em dia Estação Vila Esperança, de metrô. Começo de 88, cruzou com a professora Rosa Maria Marques, da PUC. E ela se indignou que ele estivesse dando aula de biologia com tudo que ele sabia de política. E o carregou para a PUC. É evidente que ele dava aula de economia política, só que economia política, ele entendia de economia, mas não tinha aquela formação acadêmica, ele não tinha nem pós-graduação, não tinha. E começou aquela briga, põe ou não põe? Que eu acho, dadas as devidas proporções, é a mesma questão do Artigas. O Artigas não tinha mestrado e como que ele era professor na FAO? Era o Artigas, não precisa dizer mais nada, era o Artigas. O Vitor também conhecia muito de política, de economia política, mas não tinha feito cursinho. Tanto é que ele tem, matricular num curso de economia política, que ele nunca terminou. Ele estava fazendo a questão do valor, a teoria do valor, mas imagina, só ele se preocupava com a teoria do valor, mas nenhum professor da PUC se preocupava com isso. E ele lá com a teoria do valor. Ficou o tempo todo enrolando e nunca terminou. E nesse ínter ele foi nessa coisa de 88. Eu acho que as publicações que eu mais gosto do Vitor é as que vão desse período até 96, 97. Que é quando está surgindo, até o PT está se firmando, e ele começa a fazer umas análises sobre os encontros do PT, os anais do PT, aqueles congressos do PT, e ele escreve, eu acho que as melhores publicações que ele tem é desse período.
que realmente pululava na realidade, né, as questões. O PT é um partido socialista, não é um partido socialista, é um partido inacabado. Então, todas essas questões ele passa nos textos que vocês têm. E depois o PT... Um período muito efervescente. Muito efervescente, também, né? dava a produção. E depois o PT é evidente que ele mesmo dizia, o PT nunca se diz socialista. São os agrupamentos políticos que estão lá dentro, que se reivindicam do socialismo, mas o PT e o 103 não reivindicam. Vocês estão enganados, estão equivocados. Nós podemos tentar ganhar algumas posições, mas não definir o partido, porque ele é um conglomerado de ideais e tal, não dá para fazer com que se defina. Pode ser que no futuro se defina, mas não se definiu, né? E ele foi nessa coisa até que veio a carta aos brasileiros, né? E aí ele falou, não dá mais para ficar aqui. Foi uma ducha de água fria. Foi uma ditografia. Aí ele tentou, ele fez, eu sei, a turma da PUC até, foi pro PSOL. Eu falei, eu não vou me filiar a esse partido porque eu conheço Ivan Valente e conheço a Luciana Genro. Onde eles estão, realmente não é lugar para mim. Então eu não quis ir. E ele foi. Mas assim mesmo ele ficou pouco tempo. Eu conheço essas pessoas. Eu trabalhei na administração regional de Vila Mariana, que era, como é que se diz? A capitania hereditária que foi cedida à Força Socialista. Eu sei o que eles fizeram, então eu não vou, eu não vou. Mas o Vitor achou que dava para conviver. Eu falei, não, você vai se dar mal, não vai dar certo. Não deu mesmo. Aí ele saiu. Ele ficou quanto tempo no PSOL? Eu acredito que o Vitor não. Ele chegou a um ano. Muito. Nesse ínter ele conhece esses alunos da economia. Então, não, eu acho que era o Olívia, era o Manu e tal. Mas esse pessoalzinho sim tinha uma atividade maior no PSOL. Então, eles que traziam informações para o Vitor, mas o Vitor, eu acho que realmente não participou de muita coisa do PSOL, não. Não se envolveu muito. Não chegou a ver. E com esses alunos, ele teve um novo enfoque da política, que era o que estava sendo discutido na política. Eu me formei em Ciências Sociais, eu tive que ler o Capital, eu tive que ler Ideologia Alemã, eu tive que ler Rosa Luxemburgo, era isso que eu tive que ler. E parece que nessa época já não se lia mais, nos anos 2000, parece que nem fazia mais parte do programa. Eu falei, bom, eu li os sindicatos, eu li de tudo. Ele não se fez mais. Então, ele teve uma visão diferenciada do que hoje em dia se estudava na questão política, novos olhares, né? Novos olhares. Mas que eu não entendia nada, eu falei, eu só sei ler aquilo, eu só sei aquilo. Tinha novos olhares. Uma nova geração. Também, uma nova geração. O pessoal mais jovem. E que, eu falei, mas tem que ser assim, porque as pessoas, a luz de classe caminha. Então, aquilo que a gente era em 68 não é mais em 2012. Quando ele começou com esse grupo, e com esse grupo ele sempre estudou. E ele tinha sempre necessidade. Quando ele saía aqui, que ele estava terminando, ele não podia dar-se ao luxo de largar o curso. E a gente vivimos várias vezes, né? Vimos várias vezes como é que ele se poderia aposentar e tal. Mas a gente via que ele não tinha condições econômicas de abandonar aqui e ir para lá. E o que ele fez, assim? Ele ia no mês de... Ele ficava aqui, ia no mês de dezembro visitar a mãe, e era aí onde ele fazia toda a discussão com o povo dos amigos dele de Porto Alegre. Então discutia com o pessoal de Porto Alegre, avançava discussões, até daquele texto, o PT, um partido em construção, que tem um texto ali, foram os militantes de lá que escreveram, colocaram aquela estrelinha, um partido inacabado. Então, eles participavam. Então, ele tinha uma discussão aqui e tinha uma discussão lá, que eram os companheiros de ideia dele de lá. Até que ele pôde se aposentar, e se aposentando, bom, ele teve a infelicidade, aposentou em 2008, em 2010 apareceu, manifestou. Aí ele não tinha mais nada que fazer. Né? Ele já sabia que era... agradecer, né, a ideia que o pessoal teve. Não, a gente vem aqui discutir. Aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele. Deu uma sobrevida para ele. Deu uma sobrevida, porque ele ficou 2 anos e meio nessa coisa. Ele tinha até um prognóstico de 8 meses, né? E foi a sobrevida porque ele tinha que terminar os livros, ele tinha que
Mas essa discussão lhe dava porque ele tinha quimioterapia 2 semanas, na terceira vocês vinham, na quarta quimioterapia. A vida dele foi assim, os 2 anos. E deu também uma energizada. Deu uma energizada. Na gente também, porque a gente já estava afastado. Ele juntou os 2 grupos, né? Os clássicos nossos e os contemporâneos. Os modernos e gurizinhos, nós éramos os clássicos. Ou era o contrário? Nós éramos modernos. Eles eram os clássicos, nós os modernos. Nós éramos clássicos, imagina, nós que estudamos mais. Não, mas o que eu quero dizer é assim... Não, ele pôde juntar esses dois grupos que foram marcantes na vida dele, e eles estavam ali discutindo, e o que ele se sentia? Eu vou, mas essa turma vai ficar junta. Um vai passar informação para o outro, eles vão se escorar no outro, e quem estava lá, né, na última pronunciamento que ele fez para a gente, o que nós tínhamos que fazer, vocês têm... E ele sempre dizia, vocês nunca se separem, porque era exatamente o que ele queria, né, que tudo que ele discutiu, tudo que ele fez, era que nós continuássemos, não repetindo o que ele fez, como eu falei no texto. O verdadeiro mestre não é aquele que você fica, o Vitor falava, não. O mestre deu ensinamentos, agora vamos para frente. Ele falava isso até em relação ao Marcos, né? Que a gente tinha que... Os ensinamentos são esses, então nós vamos lá para frente, vamos ter que passar à frente. Então, se realmente alguém quer ser digno, né, de tudo que ele nos ensinou, é passar a bola para frente, vamos continuar, é isso que tem que ser feito. É uma questão que eu estava falando, que foi para nós também extremamente importante, é porque a gente já estava afastado há muito tempo da organização, não tinha mais essa discussão. E o Vitor nos fez, aquilo que você estava falando, nós queríamos discutir a OSI, nós temos que fazer a discussão sobre a Revolução Francesa, o socialismo, etc., até chegar... que nem aquelas coisas, exatamente isso é fruto das leituras dele, em que ele percebia que algumas discussões tinham uns furos e até pela formação isso é questão minha. Eu nunca me dominei trotskista, porque eu achei que as contribuições de Trotsky não foram... É porque quando eu comparo com os 42 tomos do Lenin, o cara não fez nada, né? Mas era exatamente isso. Eu sempre me reivindiquei, e isso é quando eu conversava muito com o Fulvio Abramo, da oposição de esquerda. Era aquela gente que eu queria, aquela gente que fala, gente, Stalin enlouqueceu. Acorda, mesmo, Stalin enlouqueceu. Era algo que a gente podia falar assim naquela época, acorda. Então era essa discussão que eu queria. Não é isso que a gente aprendeu lá. Então vamos trazer essa discussão diferente. E isso permeou o Vitor. Isso foi super importante. Nós chegamos até a discutir, tá, depois da morte dele, em conversa nós duas, você dizendo... a gente sabe a falta que ele nos faz hoje, porque ele nos atualizou na discussão política até 2012, né? Mas assim, de lá para cá aconteceu muita coisa, né? Quer dizer, então faz muita falta um Vitor Letizia para a gente compreender toda essa caminhada que se seguiu depois disso até chegar nos dias de hoje mesmo. Inclusive, ele pegou um período do PT como governo, etc., fez as suas críticas, etc. Mas, mesmo depois disso, seria muito importante continuar a discussão, como é que ele enxergaria tudo isso. Pois é, o que a gente vê na formação de uma liderança é que, no caso dele, você viu, ele estudava 12 horas por dia, e todas aquelas informações vão ficando ali, a pessoa vai trabalhando. Então, quando isso se apaga, você tem que fazer outra. E não tinha outra na época. Não teve outra na época que tivesse toda essa formação e falasse, não, gente, vai continuar daqui. Então, a gente tem que ir juntando essas falhas nós mesmos. Que bom seria se tivesse alguém que, como ele, falasse, bom, ele foi, eu não vou ser igual, mas eu já tenho a história comigo. A gente não teve, eu pelo menos no nosso núcleo de amigos, alguém que falasse, não, deixa isso daqui para frente, a gente puxa. Não tem, porque realmente ele tinha uma dedicação, né? Então, realmente se apagou aquela biblioteca ambulante e agora nós temos que fazer
O Silvio dizia assim, agora para quem que eu vou perguntar? Eu falei, cara, você tem que estudar, né? Mas era bem assim, era só virar para ele, como é que era mesmo, Vitor? Tarará. Mas era a história que ele trazia dentro dele, né, a informação histórica que ele trazia, o conhecimento, isso nos faz falta. Muito. Oi. Deixa eu me abrir na frente. É o seguinte, tem 3 perguntas que eu quero fazer para você, Cida. Que são as 10. Ele vai gravar? Não, está gravando aqui. Ah, tá. São 3 perguntas que eu quero fazer para você, Cida. Se você puder responder. A primeira diz respeito ao período na qual ainda no sul ele foi preso. Passou um ano e pouco preso e tal. Se você sabe que circunstâncias ele foi preso, enfim. Você conhece a história, você tem contato sobre esse episódio importante da vida dele, inclusive que é relatado em livros de outros militantes, que é relatado e tal. Aqui é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu teria para você é o seguinte: esse período aí que ele foi para a França e acabou se afastando da organização, tudo isso, do ponto de vista do tempo, coincide com uma série de mudanças da política da organização em relação ao PT. Primeiro, a organização era hostil ao PT, depois ela resolve fazer intrigo e depois ela resolve se engajar de vez na construção do PT. Será que essas mudanças têm alguma coisa a ver com o afastamento dele ou não? Segunda pergunta. E a terceira e última pergunta é o seguinte: qual foi a participação do Vitor na constituição do SEMAP e o que ele fez, qual é o trabalho que ele desenvolveu nessa entidade como o SEMAP, que na verdade até hoje existe no nosso trabalho, o SEMAP. Com relação à sua primeira pergunta, puxa a cadeirinha aqui. Deixa eu complementar uma questão que eu ia fazer a pergunta do Sul também, lá da época que ele foi preso. Quanto tempo exatamente ele ficou preso? Ele ficou um período grande na solitária ou ficou todo o tempo na solitária? E como é que foi na saída dele, como é que ele retomou a atividade depois de passar por uma experiência como essa? Então, essa primeira, eu vou fazer uma parte, o Renatinho vai falar dos reflexos dessa política, como ele via. Daqui é o Renatinho. Você conhece o Renato? Bom. Sobrinho do Vitor, né? Você fica quietinho. Você fica quietinho que eu não te dei a voz. Sim. A titia não te deu a voz. Falando ela. É o seguinte, a primeira pergunta era a questão, como é que fala, a questão do Sul, né? Como ele foi preso e tal, né? Existia a fração bolchevique trotskista e tinha uma série de militantes pequenos, né? Tinha algumas coisas, talvez no Nordeste, mas coisa pequena, era coisa mais de estudante de faculdade. Digamos, eram universitários. E no 1º de maio de 1970 foi preso ele, foi preso a Nara, foi preso o Lúcio, foi preso o Silvio, foi preso no dia seguinte. Eles foram presos primeiro, foram detidos, ficaram na polícia ali do centro de Porto Alegre, de lá eles foram para a ilha. Na ilha, eles estiveram presos com o Raul Ponte, uma série de pessoas, ele ficou uns 40 dias. Acontece que se percebeu, né, que o Vitor era dirigente. Então o dirigente tem um tratamento especial. Aí ele foi mandado por um quartel, São Leopoldo. E em São Leopoldo ele ficou detido em solitária 1 ano e meio. Ele não podia tomar muita luz do sol e ele desenvolveu um série de furúnculos no nariz, porque ele não tomava o sol o suficiente. Ele fez a expressão grave, eu tenho que dizer, estava apodrecendo em vida. Tinha um ratinho que era muito amigo dele, o ratinho vinha na cela e voltava, não sei o que. Bom, o Renatinho vai falar sobre o que é. O Renato vai falar sobre como é que são os reflexos disso na família, a sua avó, a sua mãe indo visitá-lo lá na... Eu não... Vamos dizer assim, as lembranças que eu tenho sobre essa época são poucas, né? Eu tinha 5 anos quando o Vitor foi preso e depois, né, o assunto se tornou um pouco tabu, assim, dentro da família, ninguém gostava muito de falar, né? Então isso tornou
para mim tornou uma coisa misteriosa. Ao mesmo tempo que a visão, a imagem do Vitor era misteriosa, ela era sedutora, né? De certa maneira, né? E, bom, com o tempo eu fui descobrindo, né, como as coisas foram acontecendo. Inclusive eu preparei um texto, eu não sei se eu poderia ler um texto, é um texto curto. Vai ler. Então tá, posso ler agora? Não, a gente imaginou você ver lá no Então, debate. No Ok. debate, então. Tá bom? Com certeza. Mas Então, tá, Você vê para toda a plenária. Mas a questão da sua avó e até lá onde ele estava, na ilha. Pois é, essas informações assim eu tinha muito pouco, né? Porque também a minha avó não queria falar sobre isso, né? E o meu avô morreu em 74. O meu avô era um italiano bastante rígido, né? Digamos assim, Admirador de Mussolini. machista, né? Vamos dizer essa palavra, né? Ele tinha 2 filhas, né? E o Vitor era o filho homem que vamos dizer assim, que estava preso em última instância, né? Então isso... Para a geração dele para a geração dele, ele veio da Itália, ele ficou até os 28 anos morando na Itália, então ele era, vamos dizer assim, entusiasta do Mussolini, né? E ele veio com a minha avó para cá, né? Ele era médico, né? E fez a carreira aqui no Brasil como médico, né? Ele era ginecologista, gineco-obstetra, né? E o Vitor, né, saiu assim, né? Uma pessoa um pouco fora dos moldes, né? O Vitor foi o ponto fora da curva, né? Foi um cara... Mas claro, a minha mãe sempre dizia muito pra mim, né? Não, você é uma pessoa inteligentíssima, né? Claro que isso era óbvio, né? Mas, então, esse mistério e essa, vamos dizer assim, essa áurea, né, de penumbra na imagem do tio Vitor foi criando em mim, em alguns dos meus irmãos, talvez um dos meus irmãos, né, essa visão de, vamos assim, a gente foi se afeiçoando à imagem, né, a pessoa do tio Vitor sem mesmo conhecer, né. Obviamente que quando ele veio para o Brasil, ele começou a conversar um pouco mais com a família e como eu já falei, né, com a Cida, né, o Vitor era o Google da década de 80, né? Então qualquer evento histórico, qualquer guerra, qualquer político, qualquer país que a gente falasse, ele tinha algo consistente a dizer, né? Ele tinha algo que valia a pena ouvir. Então, e eu era uma pessoa como eu digo, eu era um nerd, né? Na época eu era FDF, porque não tinha nerd, mas eu gostava disso, eu gostava de ouvir o tio Vitor, porque era um prazer ouvir o tio Vitor. E ele te estimulou, inclusive, a estudar. Essa ideia, né? Essa conhecer. imagem do tio Vitor de não ter visto ainda. Eu acho que eu vi o tio Vitor em 83. Antes eu vi talvez em março, abril de 70, um pouco antes dele ser preso. Mas ficou pra mim aquela imagem dele antes de ser preso. Eu com 5 anos, né? E, então é isso que eu tenho assim pra falar do Vitor. Minha avó não falava muito. A minha avó ia, minha mãe ia lá, né? Visitavam ele. Inclusive tem um evento que a Cida me contou, não sei se a Cida quiser falar, mas que a minha avó foi, na época ela estava na praia, em Tramandaí. Esse é bem posterior. Ela foi numa praia vizinha, mas ninguém sabia onde estava o Vitor, né? O Vitor estava na clandestinidade e ele foi numa praia vizinha junto contigo, né, Cida? E a minha avó disse, não, eu vou num seminário de freira, no retiro de freira em Santa Terezinha. E, na realidade ela foi para... Não, ela não ficou nem um dia, nem qual era a cidade. Eu vou no retiro de freira em Santa Terezinha, que é uma praia próxima da qual a minha avó veraneia, que é a Tramandaí, e foi lá passar 2 dias na casa do Vitor. Né? Na casa do Vitor estava hospedado e a Cida estava junto. Né? E ela não falou para minha mãe, não falou para minha tia, não falou para ninguém da família. Né? Então essas coisas assim que eu achei legal assim, saber depois, né? E tiveram que conviver mesmo com a clandestinidade dele, né? Respeitar essa questão, né? Então, nesta época que ele ficou detido lá na ilha, tinha que pegar uma balsa para ir até a ilha. E a mãe dele não era assim, já tinha uma certa idade para ficar atravessando de balsa. Então, porque o sacrifício que a dona Ninita fez para passar para lá, todo sempre, nunca deixava de fazer as visitas. E o pai dele, que também sempre foi contra a questão de ser de esquerda, tanto é que quando a polícia veio falar onde que é o quarto do seu filho, ele mostrou o próprio quarto. Eu falei, esse aqui é o quarto do meu filho, para não encontrar os livros. Ele escondeu, nesse ponto ele escondeu. E aí ele começou a ver que ele dizia, mas
ele não é mau, ele não fez nada a ninguém, ele só tem umas ideias diferentes. E isso eles não podiam prendê-lo. E depois ele acompanhou lá em São Leopoldo o que estavam fazendo com o filho dele. Ele estava apodrecendo em vida. Ele falou, ele não merecia isso, porque ele não foi um filho péssimo, não. Sempre ordeiro, sempre estudou. Porque aí ele percebeu que as ideias podem levar a uma pessoa a ser morta pela diferença de ideias. Então o Eliseto mudou. A segunda pergunta, acho que a primeira... A primeira foi essa, a segunda foi se tem alguma coisa a ver as mudanças sucessivas de política da organização em relação ao PT com o afastamento dele. O que eu me lembro da época do PT, é exatamente quando eu comecei, era o texto do Stefano. Ele dizia assim, o PT, nós vamos estudar o PT, não vamos entrar agora. Ele era contra o entrismo. Vamos ver o que é isso, ele falou. Estamos observando, nós somos observadores do PT. E ele não achava que deveria haver o entrismo porque... O Stefano. Então, talvez, tem um texto do Stefano, que tem que procurar naquela biblioteca imensa lá. E ele falava assim, nós estamos apenas observando o PT. Porque exatamente diluir a organização do PT, a SI no PT, ele falou, aí é perigosíssimo, porque nós vamos perder essa forma que a gente focou até hoje, de que realmente tem que ter essa tradição histórica de estudo, como é que se diz, do que é a democracia. Na realidade, ele sempre prezava já o que é a democracia, se realmente é algo que você vai deixar passar. Como é que nós vamos discutir essa questão da democracia? E então eu acho que tem a ver com o Stefano, ele dizia, somos apenas observadores, tem um texto do Stefano, observadores, não vamos fazer entrismo porque a gente vai sumir. Vai sumir porque ele não é ele é um partido de massa, e nós somos uma organização diferenciada. Então, agora nós podemos interferir, podemos falar, podemos discutir, a partir do que está posto pela realidade, a gente vai opinar. Se acatarem nossas ideias, muito bem. Se não acatar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque as pessoas, a grande parcela dos trabalhadores, vão para onde eles acharem que é correto. Não tem o que fazer. Então, eu acho que deveria ter realmente essa divergência do entrismo, do entrismo ou de ficar fora do PT. Isso foi uma discussão que foi levada nesse período, se entra ou se fica fora. E eu acho que tinha isso uma discussão talvez internacional em outros locais, que tinha facções da OCI. Então, isso levou não, tem que fazer, tem que entrar. Ele falou, não é bem assim. Então, eu acho que deva ter a ver exatamente essa questão. Eu acho que pesou um pouco. Eu acho o entrismo dele, porque ele falou que era muito perigoso. Perigoso no sentido que nós íamos desaparecer. E a terceira era sobre o CEMAP. A terceira sobre o CEMAP, então, ele começou exatamente quando ele começou a afastar disso, dessa dedicação, essa coisa que foi, né, da OSI, também estava surgindo o CEMAP. Quem estava lá? Foi lá que eu aprendi Fulvio Abramo. E o Fulvio Abramo falava muito da oposição de esquerda. Então, ele eu falei, porque eu achava, não, o Trotsky não diz bem o que eu sinto. E aí o Fulvio Abramo começou a falar da oposição de esquerda, da qual ele fazia parte. Ele nunca se denominou, eu não me lembro dele falar, eu sou trotskista. Mas ele falava, tinha crítica severa aos processos de Moscou e o que o Estado estava fazendo. Então era ele, Pedrosa, que estava tudo Então eles tinham críticas. Tanto é que eles não entraram posteriormente em nenhuma nem o Corti, nem nenhum dos dois grandes aglutinadores da Quarta Internacional. Ele não entrou. Eles ficaram. E por que eles tinham a meu ver, que eles tinham essa questão de e dentro do CEMAP, exatamente, começou, esse pessoal tinha o Daines, que também é o Daines organizado, mas não se tinha muita discussão entre eles ali, o mineiro e tal, mas era muito mais uma discussão de realmente por que é que a União Soviética tinha desembocado naquilo. Então, só botar crítica no stalinismo não dava respostas para tudo.
Não dava conta. Não dava conta, ele falou, tem que se fazer. Então, se vocês lembrarem, que eu estava no SEMAC, um dos textos que eu gosto mais dele, é um clube de doctors, que era exatamente o que ele falou, tem que juntar todo mundo, tem que discutir, não tem que impor coisas, mas que tem que ter essa precisão, e ali já aparece, já começa a emergir a questão da democracia, né? Que você tem que ser o mais democrático possível numa discussão com todas as pessoas que querem mudar, porque senão você vai acabar caindo no que fez história, né? Só a minha ideia é válida. Então tem que ter todos, e o que dá para se construir, evidente, com toda essa democracia. Daí que ele, quando foi para vocês, não, vocês têm que pegar, que até o Arbex falou, escuta, mas daqui a pouco nós vamos pegar, chegar lá na Adão e Eva. Não é isso. Isso eu conversava a parte com ele, não sei. Era que a Revolução Francesa tinha colocado uma série de democracias. Se você pega todas as constituições, especialmente de 93, que era a que a gente mais gostava, que falava exatamente de que o povo é o soberano e ninguém exerce. A democracia representativa não exercia, né? Que tinha que ter as discussões dentro das comissões e tal, e se não fosse aprovado, ia ser por decurso de prazo. Tinha uma discussão séria assim, ali dentro, e que essa discussão ela veio até a Comuna de Paris, com essa democracia, né? Com essa capacidade. Ele falou, tem que falar todo mundo. Não quero saber, na Revolução Francesa tinha nas igrejas lá, aí falava a burguesia, falava os nobres, falava todo mundo. Era uma briga de ideias. Isso vem a ter a Comuna de Paris. A Comuna de Paris é um negócio fantástico em termos de Revolução. Nem 30 dias, nem foi isso. E depois, nunca mais o movimento dos trabalhadores foi o mesmo. A gente parou ali. E tem que ficar daqui para lá para frente. O que aconteceu? Toda aquela pressão, né, da burguesia, de que tem que ser organizada assim a sociedade, e que depois a gente teve um grande sonho na Revolução Russa, e que ela estava indo bem, mas aí ele falava assim, mas aí quando se faz a discussão em 17 de que se tinha as dumas e que ele achava que se retomava aquilo que se tinha feito antes, todos iam discutir, e o Lenin falou, não, se a gente deixar que as dumas controlem a revolução, a burguesia vai matar essa revolução. Não, todo o poder ao soviético, que lá os bolcheviques eram a maioria. Ele falou, eu acho que aí não deu certo. Por quê? Aí quando você vê no Partido Bolchevique lá aí você vê 27. E realmente 27, toda a direção do Partido Bolchevique é destruída. Plechano, todo mundo foi morto. O último que foi morto foi Trotsky, em 1940. Não sobrou ninguém. Foram todos mortos porque ou faz o que a gente quer, ou não. Então ele falou, isso foi o grande problema. Então, quando você pega o último que eles falam, o Testamento do Lenin, ele diz exatamente isso, né? O último texto que está lá na Obras Completas, pelo menos, ele diz assim, olha, eles não são assim porque eles querem, né? Os trabalhadores, eles fazem algumas burradas assim, mas não são assim como eles querem, não é que eles não entendem. O não entender é assim, eles não tinham uma visão, olha, se você fizer assim, o que vai acontecer ali na frente? Então, se você não pode discutir isso, não pode discutir, começa a colocar uma série de empecilhos, você vai impedir que a revolução tenha um curso mais claro. Então ele fala, o Lenin acabou ali vendo que todo mundo só lembra a parte da burocratização que o Lenin fala, mas antes, no mesmo texto, ele fala, olha, eles não são maus, só que eles não têm conhecimento do que eles estão fazendo. Não têm conhecimento. Mas isso foi o suficiente para que pessoas oportunistas, uns exemplos acabados hoje em dia, eu sou Vladimir Putin, pegasse aquilo, fizesse uma máquina, um trator assim, quem não fica assim, a gente mata, que foi feito, esse processo Moscou, e aí ficou aquela coisa lá na União Soviética que a gente não sabe o que vai fazer. O que é aquilo? Vamos defender? Vamos ser contra o Putin? Porque exatamente eles se reivindicam da Revolução de Outubro, mas eles não têm nada a ver. E isso eu acho que é um grande aporte que
que a posição de esquerda deu e, de certa maneira, Trotsky que pagou com a própria vida. E, com o programa de transição, que se você observar, ele retoma os 4 primeiros congressos da Internacional Comunista. E esse foi para mim o grande, ele, como se diz, ele manteve a chama acesa. Os partidos comunistas não conseguiram impor a sua força ao movimento dos trabalhadores. Ele ficou para trás, para lá, para cá, uma turma foi contra e tal, ele não conseguiu fazer aquele chumbo em cima. Ele não conseguiu. E que hoje em dia não é mais nada. Hoje em dia o Partido Comunista, se você pegar, tem quase votação, não tem mais representatividade nenhuma, né? Mas exatamente, isso que eu acho importante, a grande contribuição que teve a oposição de esquerda e o movimento trotskista é exatamente isso. Ó. Isso não tem nada a ver com os trabalhadores. É necessário retomar, né, democraticamente a discussão, não no sentido assim de democratismo, né, como a gente vê hoje em dia no Brasil, mas tem que retomar. Esse negócio parou ali, para ele parou na Comuna de Paris e tem que retomar. Mas retomando a questão do SEMAP, Fulvio, eles, nesse período que ele foi se afastando da organização, isso é SEMAP, ele sentiu uma proximidade com a posição do Fulvio. O Fulvio sempre se dizia de oposição de esquerda. O Fulvio... O Mário Pedrosa. O Mário, não sei se já chegou a conversar, mas chegou a conversar. Do Fulvio, porque o Fulvio ia lá em casa, a gente marcava um chás com Madeleine. Aí lá ia o Fulvio e eles conversavam, porque o Fulvio tinha uma história rica. Ele e a Lélia botavam fogo nessa São Paulo, né? Deram os tiros em cima lá dos Galinha Verde. Então, eles iam para a Praça da Sé, tinha um movimento lá, e a Lélia foi com um revólver lá e eles eram uns terríveis. Então, ele venceu toda essa parte de 1930 até essa. Então ele tinha uma história de um pessoal que falou: não, o que o PC está fazendo aqui não é bem o que tem que ser feito. Então talvez isso ele se sentisse atraído pelo SEMAP. Pelo SEMAP, porque se tinha uma discussão que a esquerda não fazia com ele naquele tempo. Então daí que você tem aqueles textos que eu acho muito bons, que era esse do Clube de Doca, mas um outro anterior dele é muito bom, que era exatamente essas discussões do SEMAP, assim, olha, não dá para chegar assim, tem que ser assim, essa linha política, não, vamos ter que resgatar a história, vamos viver resgate da história. Bom, e o resgate... E aquele texto que você, inclusive, eu também recuperei sobre a democracia. Sim, né? Exatamente. Exatamente que ele fala. Ele retoma exatamente essa questão. É recuperar a democracia dos trabalhadores. Né? Que cada um vai falar uma coisa. Mas a burguesia vai fazer. Mas a gente, somos nós que vamos aborcionar a burguesia, então nós vamos ter que discutir. Porque, exatamente, se os trabalhadores não conhecem história, eles não conseguem fazer nada, gente. Eu percebo isso que quando teve um simpósio na USP em 92 que veio o neto do Trotsky e tinha um tal de gênio da história que era louco, mas ele sabia de todas as resoluções. O trabalhador tem que saber mais da sua história. Então a pessoa fala, aconteceu, não aconteceu tal coisa, foi assim, assim, assim. Então, quando você sabe o que ocorreu, o que fez, e desmascara a pessoa que vem falar mentira nas coisas. O Enio sempre fazia isso. Não é bem assim. Ele quis conhecer a Praça Vermelha. Então, eu até fiquei sabendo por ele que teve 3 dias de soviético na Moca, na época de 17. Foram 3 dias só, mas teve. Ué, teve. Era uma turma assim. Isso mostra o grau de politização que tinha ali na Moca. Então, é exatamente que os trabalhadores não foram sempre assim... de não ligar para a política, não. Se você pega, por exemplo, o jornal da Central Única Operária, que na época de 1910, tem o SEMAP, está lá, de 1910 a 1912, que era dirigida pelos anarquistas, é impressionante a discussão que eles têm. Altíssimo nível. E era trabalhador assim, gente, os caras eram... Era, como é que se diz, muito mais a turma trabalhava com sapato, mas era uma coisa incrível a COP Central Operária Brasileira. Os caras todos de terninho, só mudava a bolinha aqui nas reuniões.
e sabia discutir de um nível altíssimo. Isso aí você vai ver aos poucos, o nível vai caindo. Eles tinham orgulho de fazer. Então, realmente, a história é muito importante para os caras. E esse exercício de fazer a realidade movimentar e de desmentir, não é bem assim, isso vai fazendo com que eles tenham confiança neles. É isso que tem que se ter, que o trabalhador tem que ter confiança nele. E daí, as direções não levar os trabalhadores a uma aventura, porque eles, tá vendo, não deu certo, não é para não fazer nada mesmo. Na realidade, você desmobiliza quando você leva a aventuras, mas quando você vai construindo pouquinho a pouquinho, pode bater em cima, mas ele volta. Se ele construiu, ele volta no nível que ele estava antes. Você pode até matar. Cida, assim, de minha parte, que eu tenho uma última questão, assim, meio que para encerrar. Agora conta um pouquinho do conviver com o Vitor, rotina do Vitor, o lado, vamos dizer assim, romântico. Lado romântico também, se quiser contar. Mas assim, alguma coisa que só você que viveu com ele sabe da rotina. Tinha as três Marias, né? A gente praticamente conversar com ele meio de cabeça baixa, porque, como ele dizia, era um deus. Ele disse, esse cara entende de política. Eu falei, nossa, não vamos dizer besteira. A gente morria de medo, eu não preciso escrever no meu texto, de fazer algum erro político. Porque ele dizia assim, o quê? Você falou o quê? Como é que é? E ele falou, pronto, fizemos uma burrada. Erro de português vai lá, mas burrada política não podia ser. Porque ele era muito rigoroso, mas não que ele não quisesse que a gente falasse, ele era rigoroso. Então a gente sempre conversava meio de olhando pro chão. Olhando pro chão, porque ele tinha medo dele, ele endeusava assim, meio olhando pro chão. Todo mundo meio de mãozinha para trás, olhando pro chão. Ele nunca foi mal para as pessoas, mas a gente tinha pavor de quanto ele sabia. Se nós vamos dizer besteira, ele vai ficar muito mal. Então a convivência, no começo a convivência política, eu ficava meio assim, o que eu vou falar? Vai ser besteira, não sei o quê. Mas a gente tinha muita afinidade na parte de artes e tal. Então, conversar 5 horas com o Vitor era a coisa mais comum, né? Sempre foi assim, eu não sei. Começava um debate, qualquer coisa, ele falava, mas eu não aceito isso. Então, na convivência, era uma discussão. Qualquer motivo era motivo para discutir, quase 5 horas. Ia direto, eu não aceitava. E ele, assim, ao invés de fazer idiota, isso não é bem assim. Ele tentava retomar a história e tal. E isso foi dando uma formação, eu tenho toda a minha formação política, né? Toda a minha formação, porque o interlocutor era muito sério. Então, você fala, não posso dizer besteira, tem que tomar mais cuidado nas observações que eu faço. Então, eu li o texto dele, escrevia do lado, falei, tem que apresentar algo um pouquinho mais elaborado, né? Mas a gente tinha uma visão de mundo muito parecida. Não tinha elaborada como a dele, né? De vivência e tudo. Então, e tínhamos gostos muito simples. Gostava muito da natureza, então se podia dar, ia acampar em Juqui. Pouca pessoa, mas ia acampar em Mas Juqui. gostavam de vinho que não eram tão simples assim. Não. Queijo também não era tão simples. Mas sabe o que foi isso? Foi a nossa vivência na coisa. Isso tudo que eu estou falando foi antes de ir para a França. Depois, quando a gente foi para a França, aí lá explode toda aquela cidade maravilhosa, assim, em Paris. E aí sim, tinha vinhos que os bairros, né, um agregado de bairros, sempre tem um mercadinho ali. E o mercadinho, qualquer mercadinho você tem 40 tipos de queijo. Eu falava, eu experimentei aquele. Então a gente realmente aí começou a gostar do vinho, porque o vinho é muito mais barato. Por exemplo, dia de semana a gente ia tomar dão, custava menos de $1. Pegou o paladar. Um dão por menos de $1, quanto que dólar? 5 pila, um dão assim, então... Dão por 2 pila, a gente comia, a gente tomava dão durante a semana, fim de semana que a gente pegava os franceses. Então. Mas a vivência, como a gente gostava muito de natureza e lá possível, a gente ficou em dúvida se a gente ia num bom restaurante francês ou se comprava uma bicicleta. Compramos a bicicleta. Então a gente punha a bicicleta dentro do trem, de fim de semana, punha dentro do trem, mochilinha nas costas e descia em alguma cidadezinha, ia de uma cidade a outra, pegava o trem em outro lugar. E a gente foi conhecendo todas as cidades dos arredores da França, dos arredores de Paris. Mas eles seguiam daquele jeito, andando de bicicleta? Aquilo lá é parte. E você na garupa? Não, eu na minha e na dele.
Poxa, que a gente andou de bicicleta. E aí fomos conhecendo toda aquela França ali de volta. A parte cultural na França é muito, muito bem subsidiada. Então, a gente sempre ia no teatro, porque tinha coisas que nós nunca veríamos aqui no Brasil. E lá a gente ia gostar essa vida cultural, a gente fazia. E depois, voltando no Brasil também, a gente pôde fazer um bom tempo dessa vida cultural. Mas a gente tinha muita afinidade em termos de música. Aí é que permitia discutir, eu não gosto disso, agora eu não gostei dessa orquestração, isso. Sem conhecer muita coisa de música. Eu não gostava disso, não, eu prefiro aquela interpretação. E isso ele realmente, das pessoas, a não ser pessoas que eram dedicadas à música, podiam conversar com ele, mas dos alunos, quem estava junto com ele, as pessoas não tinham esse gosto pela música erudita. Cida, tu, quando foi para a França, não sei se é importante o detalhe, mas quando tu foi para a França com ele, foi um período que tu tirou uma licença. Eu tirei a licença, tirei uma licença. Tirou uma licença... Remunerada. Quer? Não remunerada. Não remunerada. Ficou 2 anos aí, né? Você tirou uma licença da prefeitura. E aí ficou com ele na... Então, ela contou aqui na parte da entrevista. Então, como é que se diz? A convivência com ele era tranquila. Ele não era uma pessoa exigente, só que a gente tinha muito respeito. Todos nós da organização tínhamos muito respeito. Inclusive, pergunte a Mira, quando ele levantava o olhar por cima do óculos, ela e a Vânia ficavam fazendo coisa errada. Mas ele nunca falou nada, mas era um respeito muito grande. Então, foi praticamente o tempo todo uma atitude de respeito. Quer dizer, eu sempre me coloquei como militante à frente dele, depois como companheiro. Ele, quando a gente estava, naquela época que a gente estava discutindo em Gramado, né, da época dos livros, eu me lembro que a gente tinha momentos em que a gente falava algumas coisas que para ele podia soar como uma bobagem absurda. Sim. Mas ele tinha uma paciência para explicar. Ele não exadmitia que a gente continuasse compreendendo de uma forma errada. Então ele retomava sem brigar. Ele tinha paciência. O que ele queria, viu, Renato, era disciplina. Aqui 8 horas, chegaram 8h30. Aquele cafezinho foi ótimo. Mas a paciência... a dedicação para discutir, e naquele estado que ele já estava, doentinho, demonstrava assim, uma coisa de um compromisso, de uma dedicação. Era exatamente isso, a gente respeitava muito o compromisso que ele tinha. E com as irmãs? Essa relação com as irmãs? Pois é, as irmãs... ele falava, quando eu falei, não me fale da sua vida. Mas eu lembro que uma vez nós estávamos já mas ainda está na clandestinidade, nós estávamos numa pizzaria ali na Avenida Rebouças. Aí não sei quem gritou, Vitor, suas irmãs sabem que você está aqui. Eu não, elas são umas boca aberta, elas vão me entregar. Boca grande, você falou? Uma boca grande, elas vão entregar. Então, mas ele adorava aquelas irmãs, as meninas. As meninas vão ter a boca grande, vão me entregar. E ele, quando chegava lá com as irmãs, aí tinha aquela coisa, todo mundo queria a atenção do Vitor, né? As 2 irmãs, os cunhados não, o Mário, vocês atormentando lá. Os sobrinhos, alguns. Então era uma disputa muito grande, mas quem tinha, na hierarquia, quem tinha um negócio maior era a mãe. Que eu acho que era corretíssima a mãe dele, né? Então, o negócio da mãe. Então, nesse episódio que ele falou. Durante muito tempo, o tio Vitor vinha para Porto Alegre, né, para o Rio Grande do Sul, e ficava 2 meses de férias, né, janeiro e fevereiro. Então, geralmente, ele se organizava assim, 1 mês ele ficava na praia, que a minha avó estava na praia, e o outro mês ele ia para Gramado e ficava passeando. E era muito engraçado que quando ele ia para a praia, ele não queria que ninguém estivesse cuidando da avó. Ele queria dispensar as empregadas, dispensava todo mundo, e ele se dedicava 1 mês a cuidar da mãe. E esse mês era sagrado, não deu ninguém. A minha mãe ia ter, claro, ajudar e organizar as coisas, e ele queria sair daqui comigo. Quando acabar o meu período... Porque ele não via a mãe os outros 11 meses. Ele ficava aqui só curtir, né? Curtia a mãe. E aí acabava esse mês e ele passava 1 mês em Gramado e depois voltava para São Paulo. Não, mas o mês de janeiro era sempre com a dona Nineta.
Tem alguém, eu não sei se foi ele, alguém falou em algum momento que tinha um hábito familiar da família de origem dele, uma certa disciplina, de reunir a família, os filhos, para ler. A avó Carmine. Isso pode também estar na origem dessa disciplina Sim, dele que ele talvez. levou para a vida. Eu acho que o meu avô era uma pessoa assim muito rígida, né? Ele era uma pessoa muito metódica. Era um admirador de Mussolini, mas era um cara... Era aplicado, os filhos tinham que saber as coisas, tinham que saber. Então o meu avô era uma pessoa muito rígida, né? Claro que com os netos era outra coisa, né? Mas o meu avô era uma pessoa assim bastante, vamos dizer assim, tinha uma personalidade forte, né? Ele chegava e dizia assim, aquele e aquele são meus netos preferidos. Então ele tinha 6 netos. Eu, por exemplo, era um neto preferido. Ele dizia isso na cara dura para os outros netos, entendeu? E o sobrinho preferido do Vitor também, né? Eu acho que eu fui o que mais conviveu com ele, o que mais, vamos dizer assim. Mas então meu avô era uma pessoa assim, entendeu? Meu avô era uma pessoa bem rígida, né? E eu acho que ele impôs isso pro tio Vitor, né? A leitura. Claro que a Cida fala muito assim que a relação dos dois não foi muito... Claro. Não foi muito afável, entendeu? Vamos usar essa palavra, né? E claro que eu não consigo pensar mal dele, porque para mim meu avô foi, vamos dizer assim, a pessoa que eu mais me vinculei, né? E depois que meu avô morreu foram os dois, né? O Vitor e a Cida, né? Mas acho que isso tem a ver com as posições Sim, política, então era... Não sei se era só a posição política, eu acho que também a cultura dele. Eu acho que o fato dele ser uma pessoa muito culta, muito estudiosa, eu acho que isso que criou uma afinidade entre nós. Aliás, o pai dele dizia, ele fala napolitano melhor que eu. Mas é o quê? Porque os pais dele são napolitanos. E o sujeito estudou, sei lá, não é que ele aprendesse no rádio napolitano. E aí ele foi escrever uma coisa para o seu avô, ele falou, questo garçom me escreve melhor o napolitano que eu, que sou médico. Ele escreveu. Porque acho que o napolitano castiço ali, não sei o que dizer. Gente, de minha parte... tem umas coisinhas ali, eu acho. que eu já encerrei. Se vocês quiserem fazer algum comentário final, também já estamos nos aproximando do horário. Sim. Né? Teve só uma perguntinha ali que eu vi do Danilo, que ele dizia, por que eu não gostava dele? É porque é o seguinte, que o Paulo Freire, ele dizia que as pessoas, que os trabalhadores analfabetos tinham que ser instruídos, né? Para poder votar, porque se poder votar, quem lia? E eu falava, mas por que não pode votar analfabeto? Esse é o negócio com o Paulo Freire. Porque ele fala com a educação conscientizadora. Ele fala, no que vocês vai alfabetizando, você vai conscientizando. Eu falei, não tem nada, é uma coisa com outra. Você vai votar analfabeto e um partido político tem que dar conta disso. Essa porque é o meu senão com o Paulo Freire. Esse é o meu senão. Gente, de minha parte, eu quero agradecer vocês dois. Eu gostei muito da entrevista, foi fantástica. E vamos agora lá pro... Vamos lá enfrentar a fera. Agora, não sei se a Gisele está dormindo lá. Pessoal, assim termina essa entrevista, que é mais uma atividade nesse projeto aí de retomada da memória do Vitor Letida. A gente agradece muito a Cida e o Renato e vamos para a próxima. Obrigado.